sabe, que a gente utiliza principalmente em apresentações de trabalhos de faculdade. Para quem está no ensino superior já deve estar vendo isso. E quem está no ensino médio, com certeza, em algum momento, quando vocês vão fazer um seminário, vai ter que apresentar algum dado estatístico. Então, o primeiro deles, isso me confundia quando eu era mais novo, eu também não entendia. O primeiro deles é coeficiente, o segundo é índice, depois eu vou falar da taxa. Então, o que é coeficiente? É uma razão, isso aqui vai estar escrito nas apostilas, né, ou nos livros, uma razão de variáveis de mesma natureza. Aí muita gente fica pensando, putz, professor, mesma natureza quer dizer a mesma floresta, é a mesma árvore, a mesma planta? Razão é a pessoa que está certa? Eu estou com a razão do bagulho? É isso? Não. Razão é uma divisão. Em matemática, a gente prefere falar razão do que falar divisão. Então, é uma divisão de nomes de mesma natureza, quer dizer que significa assim, da mesma espécie. Professor, como assim espécie? Por exemplo, quanto seria 7 abacates menos 4, deixa eu ver, 7 abacates menos 4 roupas? Quanto seria? 7 abacates menos 4 roupas. Não dá para fazer conta porque não é da mesma natureza. Agora, quanto seria 7 doces menos 4 doces? 3 doces. Veja bem, nos doces eu poderia estar falando de bala, pirulito, chiclete, certo? O outro falando também de bala, outro, sei lá, algodão doce. Estou falando de doce. É a mesma natureza. Não significa que seja realmente bala-bala. Bala-bala, chiclete. Se rola, carretão. Chiclete. Pirulito. Não, eu estou vendo a natureza assim. Tipo, chiclete, bala, tudo, natureza doce. Vocês estão entendendo? Então, aqui, quando eu falar de mesma natureza, significa isso. Índice é a mesma coisa que coeficiente. É uma divisão, razão, só que variáveis de naturezas diferentes. Aí sim, seria sapato dividido por mulher, comida dividido por carro. Vocês estão entendendo? Naturezas totalmente diferentes. Um é chamado de coeficiente, outro é chamado de índice. Alguém já ouviu falar de índice de velocidade? Índice de velocidade é a velocidade. O que é índice de velocidade? É a distância, é a razão da distância dividido pelo tempo. Distância é uma natureza, tempo é outra. Então, por isso que a gente fala índice de velocidade, não coeficiente de velocidade. Você está entendendo? Eu não posso falar, qual é o seu coeficiente de velocidade? É errado. Por quê? Porque a velocidade é a distância dividida pelo tempo e são naturezas diferentes. Não são da mesma natureza. Naturezas diferentes é índice. Naturezas semelhantes, mesma natureza, coeficiente. E aqui nós temos o primeiro exemplo. Coeficiente de natalidade. O que significa isso? Nasceram 2.000 crianças numa cidade de 500 mil habitantes. Com as 2.000 crianças, temos agora 500 mil habitantes. Tá? Então não é 502 mil. Com essas 2.000 crianças, nós temos 500 mil habitantes. Eu pergunto, qual que é a natureza aqui? Humanos. Essa é a natureza. 2.000 humanos, 500 mil humanos. É a mesma natureza. Se eu estou falando da mesma natureza, estou falando de coeficiente. E como as pessoas estão nascendo, natalidade. Coeficiente de natalidade. Cara, tem muita gente que não entende esse bagulho que eu estou falando. Sério mesmo. Muita gente não entende. Se vocês estão entendendo para um, vocês entendem para outros. Por isso que eu fiz questão de gravar um vídeo explicando essa diferença aí. Porque a conta é de menos. Olha só como é fácil. Coeficiente de natalidade é a razão, é a divisão entre crianças que nasceram, humanos que nasceram, por 500 mil habitantes que tem lá, pelo total.
coeficiente é chamado de coeficiente de natalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí você divide, faz a continha, vai dar 2 sobre 500, e aí, eu disse que fica por 2 também, vai dar 1 sobre 250. Então seria mais ou menos assim, nasceu uma criança a cada 250 habitantes que tem ali. Isso aqui é o coeficiente de natalidade. Certo? Você pode também fazer isso em porcentagem, dividir por 250 e para passar uma porcentagem também, que é a mesma coisa. Pergunta, vocês entenderam? Sim. Vocês em casa entenderam? Ótimo. Olha aqui agora, índice. Existe numa cidade 500 mil habitantes em 8 milhões de quilômetros quadrados. Agora, dessa vez, eu estou falando de habitantes dividido por quilômetro, que é área. Quilômetros quadrados, que é área. São naturezas diferentes. Insista a natureza diferente, estou falando de índice. E este índice, este aqui recebe o nome de densidade populacional. Em geografia, o que significa isso, densidade populacional? Se o valor dele é muito alto, quer dizer que tem muitas pessoas por quilômetro quadrado ali. Se a densidade é muito baixa, tem poucas pessoas. Densidade muito alta, populacional. É cidade. Se você está numa cidade populosa, você tem uma densidade populacional alta. Se você está morando numa zona rural, é uma casinha aqui, outra casinha lá na China, outra casinha no Japão, outra casinha ali no Oriente Médio, outra casinha na África, cada um tipo diferente, certo? Outra na América do Sul. Só que poucas pessoas em um espaço muito grande, então a densidade populacional é muito baixa. Então aqui nesse caso, ó, 500 mil habitantes por 8 milhões de quilômetros quadrados. Na hora que eu vou fazer a conta, deixa eu cortar aqui, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ficar 5 sobre 80. Se eu simplificar por 5, vai ficar 1 sobre 16. O que significa isso, essa densidade de 1 sobre 16? Eu tenho um habitante por cada 16 km quadrados. Cara, você entender isso é importantíssimo, porque você mata muitas questões teóricas. Sabe aquelas questões de pegadinha de Enem? Você está lendo lá, você fala, cara, tem duas respostas com o mesmo valor. Só que um está falando de um jeito e o outro falando de outro. Você fala, poxa, mano, os caras estão usando o mesmo número, mas a diferença está no texto. O que bagulho está acontecendo aí? Aqui você precisa entender. Se você está entendendo o que está acontecendo, como ele acabou de falar, um habitante para cada 16 km quadrados, cara, é muito. A densidade aqui seria. Vocês acham que ela é alta ou ela é baixa? É baixa. Baixíssima. Um habitante a cada 16 km quadrados é baixíssimo. Imagina, na sua mente, 16 km quadrados, 4 km, 4 km, só tem uma pessoa ali. 4 km, 4 km, só tem uma pessoa ali. Você consegue colocar uma pessoa a cada 4 km quadrados ali, ó. 4 aqui, 4 ali, 16 km quadrados, 4 de um lado, 4 do outro, entendeu? Um quadrado de 4 km de cada lado, ou seja, 16 km quadrados, só tem uma pessoa. Certo? É isso que significa densidade populacional. Para que serve isso, produção? Aí os governos mandam recursos, sabe quanto recurso vai mandar aqui? Densidade populacional alta, precisa mandar mais recursos, populacional baixa, menos recursos, e assim vai. Tá bom? Outra coisa que eu vou falar depois, para não ficar muito longo, é sobre a taxa. Essa taxa aqui, ele é o coeficiente, certo? É o coeficiente, só que aqui, o resultado do coeficiente, eu multiplico por um múltiplo de 10. Por exemplo, está aqui o coeficiente de natalidade. Nosso coeficiente deu 1 sobre 250. Uma criança nascida para 250 habitantes. Se eu fizer um múltiplo de 10
multiplicação por 100, ou fizer essa multiplicação por 1000, esse nome muda. Ele deixa de ser chamado de coeficiente. Ele passa a ser chamado de taxa. E isso aqui é mais utilizado, por exemplo, em mudança de tempo. Por exemplo, sei lá, período de 1 ano, período de 1 mês, período de 2 anos. Aí eu multiplico por 1000, por 10.000, por 10, por 100. E o resultado que der, por exemplo, eu multipliquei aqui por 10 aqui, por 1000. Aí vai dar 10.000 por 250. Aí eu divido. Ou 10.000 não, deu 1000, né? Divido por 1000. Deu 1000 e divido. Na hora que eu divido vai dar 4. Então a taxa de natalidade, a taxa, deixou de ser chamada de coeficiente e passou a ser chamada de taxa. Vai ser 4 crianças nascidas a cada 1000 habitantes que eu multipliquei aqui. Então, tenho 4 crianças vivas a cada 1000 habitantes. Essa é a diferença de taxa para coeficiente. Então, o que eu faço na taxa? Eu pego o coeficiente e multiplico por 10, por 100, por 1000. Agora, professor, como é que eu vou saber se eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000? A gente utiliza os números que ficam mais fáceis para entender a matéria. Eu acho que se eu multiplicasse ali por 100, ficaria estranho. Por que ficaria estranho? Ia dar 0,4. Faz sentido eu falar que nasce 0,4 crianças? Faz sentido? Não faz, porque criança tem que ser contada no número inteiro. Uma criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças. Não faz sentido eu contar 0,4 crianças. Certinho? Não faz sentido. O sentido é contar uma criança, 2 crianças, 3 crianças. Por isso que nesse caso, intuitivamente, eu multipliquei por 1000. Que daria um maior que 250. Certo? Se vocês entenderam isso, está valendo. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Vocês entenderam, galera?